7, Salmos, de número 127. Eu estarei lendo todo o Salmo, mas eu irei explanar somente dois versículos. Salmo de número 127, o versículo 1 diz assim, abra a sua Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor a eles, aos seus amados, o sono. 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljarva. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém, meus irmãos? Queridos, pretendo deter nesta noite, hoje que é culto da família, em apenas 2 ou 3 versículos desses salmos. Eu quero trazer esta mensagem. Eu estive ministrando esta palavra em uma das nossas ADEFs, e eu senti no coração de ministrar essa mensagem em todas as ADEFs que eu passar, porque esta mensagem é uma mensagem muito atual para os nossos dias de hoje. Talvez com a gravação da mensagem, ela pode também chegar a outros. Mesmo se não chegar dentro da ADEF, eu estarei ministrando pela grande relevância desta mensagem para os nossos dias de hoje. O Salmo de número 127, o versículo de número 1, o salmista vai falar sobre duas coisas que são vão. O salmista vai falar de duas coisas que são vão. No versículo de número 2, ele vai falar sobre 3 coisas que são inúteis. Ele vai falar sobre 3 coisas que são inúteis. E no versículo de número 3, ele vai falar, e no versículo de número 3, ele vai falar de 3 coisas que os nossos filhos são. Eu quero hoje deter, pelo menos nos 2 primeiros versículos, que nós acabamos de ler desses salmos. Se você observar, o Senhor diz através desse salmo que é completamente em vão aquele que edifica a sua casa, se o Senhor não a edificar. O versículo começa: se o Senhor não edificar a casa, é vão. Em vão trabalham os que edificam. O que a palavra quer nos dizer com isso? A palavra de Deus está nos dizendo que muitos homens, muitas mulheres, estão lutando dia e noite para edificar a sua casa, para que a sua casa ela seja
realmente estruturada. Você sabe que edificar uma casa depende de fundamentos, depende de colunas, necessita verdadeiramente de uma estrutura muito boa, de acordo à casa que você quer construir. E a Bíblia está nos dizendo que isso será em vão para aqueles que trabalham para edificar a sua casa, se o Senhor não a edificar. Tem muitas pessoas que estão vivendo, na verdade, dia e noites preocupados em trazer uma edificação para o seu lar, para a sua casa. Trabalham e trabalham para tentar edificar a casa. Mas a palavra de Deus está nos informando que isso vos será em vão. Isso não adiantará nada, absolutamente nada. Porque, na verdade, muitos acham que é a força do seu braço, é a força da sua capacidade, do seu entendimento, e ele quer trazer estrutura para a sua casa, quer trazer estrutura para a sua família, com as forças do seu próprio braço, ou seja, em si mesmo, quer edificar a sua casa, trabalha para edificar a sua casa. E a Bíblia está nos informando que isso é uma coisa vã. Isso não adiantará nada se primeiramente o Senhor não edificar a casa. O que a palavra de Deus está nos informando? Que quem edifica a sua casa é Deus. Quem fortalece a sua casa é Deus. Quem dá estrutura à sua casa é Deus. Quem fortalece a sua casa é Deus. Quem levanta a sua casa é Deus. Quem sustenta o teu casamento é Deus. Quem sustenta a sua família é Deus. Quem sustenta os teus filhos na casa de Deus é Deus. Quem faz maravilha na sua casa, milagres, prodígios, é Deus. Se você estiver achando que é você que consegue edificar a sua casa, você está muito enganado. E nós estamos vivendo esse tempo. O tempo em que as pessoas estão lembrando de Deus em segundo, ou terceiro, ou em quarto lugar. Porque ele diz assim: se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, se eu não levar as coisas para dentro de casa, ninguém come. Se eu não trabalhar, eu não consigo pagar o aluguel. Se eu não trabalhar, eu não consigo pagar o financiamento da casa. Se eu não fizer, eu não consigo crescer, eu não consigo desenvolver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem você é? Você é barro, você não é nada. Nós somos pó e cinza. Se não for Deus na sua vida, não adianta nada. Se não for Deus no seu casamento, tudo será em vão. Tudo que você fizer será em vão, porque quem edifica a nossa casa é Deus. A nossa confiança não tem que estar na força do nosso braço, a nossa confiança não tem que estar no nosso dinheiro, a nossa confiança não tem que estar no nosso trabalho, a nossa confiança não tem que estar na vida, aleluia, na confiança no patrão. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque Deus é quem edifica a sua casa, é Deus é quem fortalece a tua casa, é Deus é quem abençoa a tua casa, é Deus é quem dá segurança à sua casa, é Deus é quem vai sustentar o seu lar. Aleluia. É Deus é quem sustenta a nossa casa, irmãos.
A nossa confiança tem que estar em Deus. Nós temos que estar fortalecido em Deus. Você precisa de trabalhar? Precisa. Você precisa de cuidar da sua casa? Precisa de cuidar da sua família? Precisa. Mas é preciso que você lembre de uma coisa em primeiro lugar: buscai o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca Deus, quando você coloca o propósito diante de Deus, a Ele abençoa a sua vida, abençoa o seu casamento, abençoa os seus filhos, abençoa o seu esposo, abençoa a sua esposa. Aí Deus abençoa a sua casa, abençoa a sua empresa, abençoa os seus negócios, abençoa o seu trabalho. Aí Deus começa a mover, começa a fazer, começa a operar. Por quê? Porque é Deus é quem sustenta a sua vida. Se Ele não te der saúde, você não sai de casa. Se Ele não te dá força, você não consegue se levantar. É Ele quem te dá força, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te dá coragem, e é Ele quem abre a porta, aleluia, para você. É Ele quem te sustenta. Quem edifica a nossa casa é Deus. Quem fortalece a nossa casa é Deus. Mas nós estamos vendo nesses últimos dias de hoje, as pessoas não estão muito preocupadas com Deus, não estão muito preocupadas com a obra de Deus, não estão preocupados de criar estrutura em Deus. Deixa eu dizer para você, não adianta você criar estrutura sem Deus. Não adianta você querer formar filhos na faculdade e eles irem para o mundo. Não adianta você querer trazer o melhor para sua casa e se distanciando do céu. Deixa eu dizer para você uma coisa: encosta em Deus, aproxime de Deus e deixa que Deus vai fazendo da sua vida, vai controlando a sua vida, vai abençoando a sua vida, vai protegendo os seus filhos, vai abençoando os teus filhos, vai abençoando o seu casamento, vai abençoando a sua família. Porque a nossa estrutura, o nosso fundamento tem que estar em Deus. E se não tiver em Deus, vai desabar, vai cair, vai, aleluia, se destruir. Mas aqueles que estão fortalecidos em Deus permanece para sempre. Porque a minha casa, a tua casa não está construída na areia, mas está construída na rocha, na rocha, na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. A sua casa, a nossa casa não pode ser construída na areia. Por quê? Porque construir na areia é fácil demais. Você não precisa de ferramenta para construir casa em areia. Basta um pouquinho de água com a mão mesmo. Você, não sei se você já fez castelo lá no mar. É fácil construir casa na areia. Irmãos, você não precisa de ferramenta. Você abre o fundamento com a mão mesmo, com a unha, com a mão. Você abre para fazer as estacas. Não precisa de ferramenta nenhuma, porque é na areia. A areia é flácida, a areia ela se move facilmente com o pé, com a mão. Mas você construir a sua casa lá, quando vier a enxurrada, leva. Quando vier a chuva, leva. Quando vier o vento, leva. Agora tem uma coisa: se você constrói a sua casa na rocha, aí vem o vento, aí vem o maremoto, aí vem o terremoto, aí vem a tempestade, e a sua casa mantém de pé. Por quê? Porque está fundada na rocha, está edificada em Deus. Crentes depressivos, crente com opressão, com depressão, crentes com problema de dificuldade, está faltando alguma coisa. Está faltando edificar a sua casa na rocha. Oh glória a Deus, está faltando edificar a sua casa em Deus. Se Deus não edificar a sua casa, meu irmão, é em vão tudo que você fizer, tudo quanto é esforço. Isso é palavra de pastor? Não, isso é palavra de Deus. É Ele que está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica os trabalhadores. É a palavra de Deus está dizendo que tudo será em vão. Tudo que você fizer será em vão, se
não for em Deus, mas quando você confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, aí tudo Ele fará, aí Ele vai sustentar. E aí você vai ver, quando vem o vento, você mantém firme. Quando vem a tempestade, você mantém firme. Quando vem o maremoto, você mantém firme. Quando vem a chuva, você mantém firme. Quando vem a enxurrada, você mantém firme. Aí alguém olha para você e pergunta: o que está acontecendo? Por que com ele? Ele permanece de pé. Oh, glória a Deus. Eu vou falar algo forte aqui. Alguém olha e fala: por que ele está de pé? Não sabe que você está edificado na rocha. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não sabe que você está edificado na rocha. Deixa eu dizer uma palavra para alguns aqui. Somente você e Deus já sabe quanto vento você já passou, mas você mantém de pé. Aleluia. Somente você e Deus já sabe quantas tempestades já vieram, mas você mantém de pé. Somente você e Deus sabe o quanto você já passou por terremotos e maremotos, mas você mantém de pé. Só você e Deus sabe quantas enfermidades, quantos problemas, quantas dificuldades você já passou, mas você mantém de pé. Sabe por que você está de pé? É porque você está na rocha. E quem está na rocha? Oh, glória a Deus. É o motivo de você estar de pé. Então, meu irmão, ouça isso aqui. É em vão você trabalhar da forma que você trabalha para tentar edificar a sua casa, para tentar construir a sua casa. Porque Deus, irmãos, é Deus. O que você não consegue fazer em 10 anos sofrendo, aleluia, Deus faz em segundos por você. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Por isso que você vê algum crente às vezes está ali no sofrimento, mas está lá na oração. Ele está no sofrimento, mas está lá congregando. Ele está no sofrimento, mas ele está lá, aleluia, antes que a igreja abra, ele já está esperando abrir a porta da igreja. Aí você vê e diz: mas como é tão constante? Mas daqui a pouco você vê esse irmão dentro da igreja saltando, aleluia, e glorificando o nome do Senhor. Alguém fica assustado sem saber e sem entender nada, mas você e Deus sabe o porquê você está assim, vibrando na sua presença. Oh, meu amigo, minha amiga, ei, meu irmão, você que está na internet, você que está aqui na nave da igreja, o que adianta, meu irmão, nós construímos lá fora um castelo grande, tão grande sem Deus? Isso é em vão. Você pode construir o que você quiser lá fora, vai ser tudo em vão, não vai adiantar nada. A primeira chuva que vem, a primeira tempestade que vem, vai embora. Sabe por quê? É porque não está estruturado na rocha, que é Cristo Jesus. Aí vem uma depressão, vem uma opressão, vem uma fraqueza, daqui a pouco está derretendo, está se acabando, está entrando num quarto escuro, está para se acabar. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: eu quero cuidar da sua vida, eu quero cuidar do seu casamento, eu quero cuidar da sua família, eu quero cuidar do seu lar, eu quero edificar a sua casa, eu vou te fortalecer, eu vou te dar graça, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar coragem, eu vou te levantar. É em vão. A primeira coisa em vão, aqueles que tentam edificar a sua casa. Quem está aprendendo, diga amém. Se Deus não cuidar por você, meu irmão, esquece. Escuta, esquece. Construa a sua casa, mas com Deus. Deixa Deus edificar a sua casa. E para Deus edificar a nossa casa, é preciso cumprir ordens.
É preciso seguir, obedecer mandamentos. É preciso estar na presença do Senhor. Você pode fazer uma análise, aonde você investe mais tempo na sua vida? Aonde você investe mais tempo na sua vida é o que você está construindo. Aonde os seus olhos estão mais postos, mais colocados, aonde você mais investe o seu tempo, é lá aonde está o seu coração. Quando eu invisto tempo com Deus e tempo para Deus, e descanso o meu coração, porque eu sei que Ele cuida da minha casa, cuida das minhas finanças, cuida de tudo que eu tenho um tempo para Ele, eu tenho um momento para Ele. Eu não estou preocupado com tantas coisas, sabe por quê? Porque eu sei que Ele edifica a minha casa. Alguém vai dizer assim, mas você não vai? Não, eu não estou despreocupado. Por que você está despreocupado? Está tão difícil a vida. Está difícil para você, para mim não. Quem edifica a minha casa é Deus. Quem me sustenta é Deus, irmãos. Então é em vão completamente você achar que você edifica a sua casa. A segunda coisa em vão, é o primeiro versículo. A segunda coisa em vão, diz a palavra: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão guarda o sentinela. Em vão vigia o soldado, o guarda, o sentinela. Em vão guarda a cerca elétrica. Em vão guarda o pitbull. Em vão guarda. Em vão estão guardando. Porque nós queremos, querido, de uma tal forma guardar a nossa cidade, fazer muralha em volta da nossa cidade, criar muralhas, porque temos medo de sermos invadidos, temos medo de alguém entrar na nossa privacidade. Antigamente, quando esse versículo foi escrito, as cidades eram muradas, e eram, além de muradas, era colocado um sentinela, um vigia, que ficava lá na torre, no alto, vigiando. Além de muralha, alguém na torre de vigia, vigiando. Aí Deus diz assim: olha, se eu não guardar a sentinela, se eu não guardar a cidade, em vão o sentinela está lá. Você pode colocar, irmão, qualquer tipo de guarda para guardar a sua vida, guardar o seu casamento, qualquer tipo de vigilância. Pode colocar câmera de vigilância, você pode colocar o que você quiser para guardar a sua vida. Se Deus não guardar, isso vos será em vão. Priscila, quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso? É o pastor Abraão Robson Ferreira? Quem está falando é o próprio Deus, Sabrina. Deus está dizendo: se eu não te guardar, ninguém mais guarda. Se eu não te proteger, ninguém mais protege. Vai ser em vão qualquer tipo de guarda, qualquer tipo de segurança que você colocar. Irmão, se Deus não te guardar, em vão é esse plano de saúde. Você pode ter um plano de saúde milionário, se o Senhor não guardar a sua saúde, em vão guarda o plano de saúde. Se o Senhor não guardar a sua vida, se o Senhor não guardar as suas finanças, em vão você guardar no banco. Isso tudo a Bíblia está dizendo que é em vão, irmãos. O que a Bíblia está nos chamando? A Bíblia está nos chamando, o Senhor está nos chamando para confiar nele. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, sou eu é quem edifica a sua casa, e sou eu é quem guarda a sua casa.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo isso? É Deus que está dizendo assim: eu vou guardar o seu casamento, sou eu é quem guardo. Não precisa de você ter ciúme, não precisa de você ficar com essa loucura, não precisa de você ficar rastreando o seu marido ou rastreando a sua mulher, porque você está em mim, eu é quem guarda a sua casa, eu guardo o seu casamento. O seu filho vai para a creche, eu guardo. O seu filho vai para a escola, eu guardo. O seu filho vai para a faculdade, eu guardo. O seu filho vai para o trabalho, eu guardo. Sou eu é quem guarda a sua casa. Ele é quem guarda a sua empresa. Ele é quem guarda os seus negócios. Deus está dizendo nesta noite para esta igreja e para este povo que está aí na internet. Deus está dizendo: eu é quem quero edificar a sua casa, eu é quem quero guardar a sua casa. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você vai descansar. Aleluia. Mas tem muita gente, irmãos, que sabe disso, irmã Rosa, mas está deixando o tempo passar. Vai deixando o tempo passar. A mente dele, a consciência dela está dizendo: é Deus é quem te guarda, é Deus é quem te proteja, é Deus é quem estrutura a sua família, é Deus é quem te abençoa. Ele está sabendo, mas ele está correndo. Não, eu não posso confiar simplesmente em Deus. Eu não posso, eu tenho que colocar aqui um sentinela aqui. Eu mesmo que tenho que trabalhar para edificar a minha casa. Eu acredito em Deus. Deus, eu confio no Senhor, tu sabe, mas eu preciso não confiar tanto. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, sabe o que acontecendo? O tempo vai passando, e ele não tem confiança total, absoluta, concisa em Deus. Aí esmorona casamento, irmãos. Nós estamos no culto da família. Esmorona casamento, os filhos crescem, vai para o mundo. Sabe por quê? Porque não edificou. Deixa eu fazer uma pergunta para você: aonde os seus filhos estão sendo criados? Na igreja ou pela escola? É a creche? É a escola? Ou seus filhos têm o prazer de participar da escolinha bíblica da igreja? Os seus filhos estão sendo criados no temor do Senhor? Ou é a escola, é o mundo que está criando os seus filhos? Porque você não tem tempo de criar, você não tem tempo de educar, você não tem tempo de fazer. O seu alívio é quando coloca na creche, é quando coloca na escola, e depois está longe da igreja. Na apresentação do príncipe John Abraham, eu disse uma coisa aqui, há 15 dias atrás. Eu disse uma coisa aqui muito forte. Se você pegar um casal de portuguesas e pegar um filhinho de um casal de portuguesas e levar essa criança recém-nascida para o Japão e entregar um outro casal lá no Japão e dizer: cria essa criança, entrega a família, entrega aquela criança a um casal de japoneses e vem embora. Quando aquela criança completar 15 anos, se o pai chegar lá e dizer assim: olha, eu vim visitar o meu filho, só que o filho vai reconhecer o pai? Não. O filho vai falar a língua do pai? Não. O filho vai ter os costumes do pai? Não. Só comendo comida japonesa, coisa fria, coisa gelada, cultura diferente. Vai olhar para o pai e dizer: não, isso aqui é você. Vai ser criado em uma outra cultura. Por quê? Porque ele saiu fora do seu habitat. Ele foi ser criado por um povo estranho, com a língua estranha, com a cultura estranha. O que a criança vai aprender? Apesar de ser filho de portugueses, o que a criança vai aprender? Uma língua diferente, um costume diferente.
e vai aprender tudo diferente. Deixa eu dizer para você uma coisa, a mesma coisa são os seus filhos. Se eles não forem criados na igreja, eles não terão a linguagem da igreja. Se eles não forem criados na igreja, eles não terão a cultura da igreja. Eles não sabem do habitat. Ele conhece, é o que fala na creche, é o que fala na escola, é o que fala na rua. Eles não são criados nesse habitat, então eles não saberão a linguagem do céu, porque aqui é a linguagem do céu, aqui é a palavra de Deus, aqui ensina o caminho em que deve andar, então ele não vai aprender isso. Você está contemplando o que é você edificar, tentar edificar a sua casa? Se você não edificar a sua casa em Deus, a sua família em Deus, o seu casamento em Deus, a sua família completa em Deus, tudo isso será vão. Quer ter um casamento abençoado? Quem guarda é Deus. Quem estrutura é Deus. Quer ter família abençoada? Tem que estruturar em Deus. Não é de 15 em 15 dias vir na igreja. Não é de 30 em 30 dias aparecer. Não é vir na igreja num dia que está na escala. Não é comparecer por comparecer. Não é ser um crente por dizer que sabe o que é crente. É ter uma carteira, tomar santa ceia do dia. Não, isso, irmãos, quem faz a nossa vida é o dia a dia. É o costume do dia a dia. Você cria estrutura, você cria musculatura, você cria força, você cria as condições para você realmente estar em Deus. Agora você não consegue ficar 15 dias sem comer. Quem consegue ficar sem comer 15 dias aqui? Por acaso eu comi hoje, eu estou vindo aqui nessa igreja hoje, estou aqui fazendo um lanche, alguns estão realmente jantando, mas um está fazendo um lanche, mas daqui 15 dias eu venho de novo. Você conseguiria chegar na sua casa hoje e comer hoje, só daqui 15 dias voltar a comer de novo? Então, fraqueza espiritual. O nosso espírito, o seu corpo não precisa estar aqui. O seu corpo está dizendo: WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok. O seu corpo, a sua vida, ela está dizendo assim: cama, casa, mesa, alimento, descanso. O seu corpo está dizendo isso, mas o seu espírito está dizendo: tá bom, tá gostoso, eu quero mais, fala mais, papai, eu estou comendo, eu estou me alimentando, eu estou gostando, daqui tá bom demais. Mas aí a carne fala: não, vamos sair daqui, já não dá mais, já está muito complicado, eu já estou cansado, já estou sentado aqui há horas. Aí o espírito diz: não, tá gostoso, quero mais, quero comer mais, quero alimentar mais. Aleluia, porque o teu espírito quer as coisas de Deus, mas a sua carne não quer. Aleluia. Duas coisas em vão. A primeira é você tentar estruturar a sua casa por conta própria. Segundo, é você tentar guardar a sua casa. Achar que o dinheiro guarda, achar que as condições guardam. Nada disso guarda, irmão. Você pode colocar 1 bilhão na conta, se num dia para o outro pode acontecer uma coisa e você ficar sem nada. Quem guarda é Deus. Agora, 3 coisas inúteis. Escuta, 3 coisas inúteis. Já não consigo falar tão profundamente sobre essas 3 coisas inúteis. Mas olha a primeira coisa inútil que vai bater aqui em alguns. 3 coisas inúteis. A primeira coisa inútil é inútil, versículo 2. Inútil é vos será levantar de madrugada. Porque tem pessoas, irmãos, que ele está tão ganancioso, ele não tem tempo. Ele, quando levanta, ele não vê os filhos, ele não vê a esposa, ou a esposa não vê o esposo. Tem pessoas que só vê a família de final de semana em final de semana, ou de 15 em 15 dias. Porque ele levanta de madrugada, quando ele chega, a família está dormindo, ele vira uma bola de neve. E a Bíblia está dizendo que isso é inútil. Não sou eu que estou falando,
A Bíblia está dizendo que é inútil levantar de madrugada, com cegueira, com desejo. Não, se eu não levantar, se eu não trabalhar, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem a sua estrutura em Deus, pode dizer o seguinte assim: olha, esse trabalho que eu estou trabalhando, depende de eu levantar 3 horas da manhã, para mim estar no meu trabalho às 4 da manhã. Sabe de uma coisa? Deus, eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me dar um trabalho para mim entrar 8 da manhã e sair 5 da tarde. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Oh, glória a Deus, porque a minha estrutura está no Senhor. Aí você, quando começa a viver isso, você muda a sua rotina, porque Deus está dizendo assim: é inútil você levantar de madrugada. Aqui, esse homem que está sentado aqui na frente, esse presbítero, ele chegou há 15 dias atrás e disse assim: pastor, eu preciso te falar com o senhor. Eu disse: por não, meu filho. É rápido, pastor, porque é urgente. Eu disse: por não, meu filho, fica à vontade. Ele disse: pastor, eu preciso de informar o senhor, porque o meu patrão mudou a minha rotina de trabalho. Agora eu vou trabalhar 5 horas de manhã e 5 de noite. E eu quero avisar para o senhor que a partir de agora não tem mais como vir no culto. Eu não tenho como vir no culto. Como é que eu vou vir no culto? 5 horas de manhã ele me escalou, e depois 5 horas de noite. Aí eu disse: sabe para que ele veio falar isso? Eu disse: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, Você chega para aquele endemoniado amanhã e diga que em primeiro lugar você é pai de família. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu disse: meu filho, está aqui sentado. Você diga para aquele endemoniado que você é pai de família, você tem uma esposa e tem 3 filhos, que você não é escravo de trabalho não, e você não vive para trabalho não. Você vai dizer para ele mais o seguinte: você diz para ele que você é crente. Olha, ele não sabe que você é crente, que você tem culto terça, tem quinta, tem sábado e tem domingo. Você não tem tempo para esse tipo de trabalho não, porque você é crente. Ele regalou os olhos para mim desse tamanho e disse: pastor, mas é meu emprego. Eu disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam, aleluia, os trabalhadores. Quem cuida da sua casa é Deus, do seu trabalho é Deus. E nós temos que confiar em Deus. E eu bati no peito dele assim, irmão, disse: olha, como você está me comunicando, ouça o que eu vou te falar. Esse trabalho é um trabalho que não serve para você que é pai de família. Você é um oficial da igreja, rapaz. Você é um presbítero. Como é que você vai exercer seu cargo de presbítero se você vai virar um escravo do trabalho? Não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada. Fala para aquele endemoniado que você tem um Deus. Aí ele ficou um pouco assustado, nem me diz, nem que sim, nem que não. Meu Deus, o que eu fui falar com esse homem? Complicou a minha vida. Aí na hora que ele ia saindo, eu ainda bati no ombro dele, segurei e disse assim para ele assim: ó, credes em Deus e você vai ser salvo, mas crede no profeta e você vai prosperar, porque é assim que a palavra de Deus diz. Você crê em Deus, vai ser salvo, mas crê no profeta e vai ser próspero. Aleluia. Quem acredita nessa palavra, levanta a sua mão e exalte o nome do Senhor. Deus está falando nesta noite. Ele é o teu Deus. Ele é quem cuida de você, cuida da sua família, cuida da sua casa, cuida dos seus negócios. Ele é Deus. Aleluia. Aí, irmãos, passou-se uma semana. Cadê o santo homem de Deus? Não apareceu um dia na igreja na semana. Eu disse: meu Deus, ou desviou, ou então está sendo escravizado pelo capeta já. Uma das coisas vai acontecer. Já está na escravidão. A semana toda não apareceu na igreja. Eu disse: meu Deus do céu. O homem deve ter agarrado com força, está trabalhando de manhã e de noite, perdeu família, perdeu tudo. Se ele ouviu a voz do profeta, vai prosperar. Se não ouviu a voz do profeta, aleluia, vai ser declínio. Porque eu sei, irmãos, dessas coisas como que acontece, aleluia. Mas aí ele conta a história que passou-se 8 dias, o telefone dele tocou. Alguém disse para ele: meu filho, abriu uma porta-se de emprego para você. Você quer um emprego novo? Ele disse: quem disse para você que eu estou procurando emprego?
ninguém falou nada não. Eu estou procurando alguém para trabalhar e é só 8 horas por dia. E outra coisa, não trabalha sábado, não trabalha domingo e não trabalha feriado. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra. Oh glória, deixa eu ver quem acredita nessa palavra. Quem edifica a sua casa é Deus, quem guarda a sua casa é Deus. E tem coisas na tua vida que é inútil. Aí ele do outro lado do telefone, irmão, disse: isso só pode ser um trote, não é possível, é uma brincadeira. Repete aí, como é que é o negócio mesmo? É isso mesmo, meu filho, é trabalhar só 8 horas por dia, não trabalha sábado, não trabalha domingo e não trabalha feriado, viu? É assim, tem férias no tempo certo e é assim que vai acontecer. Oh glória a Deus. Aí ele foi no mesmo dia, irmão, quando chega lá foi logo efetivado no trabalho. Está efetivado, porque quando o profeta abre a boca e você acredita, Deus edifica a tua casa, Deus guarda o seu trabalho, Deus guarda as suas finanças. Eu estou achando que nós vamos descer para o templo lá para baixo. Vocês estão muito barulhentos aqui em cima. Oh glória a Deus. É assim, tia Arley Dias, aleluia, dessa forma que o fogo cai. A igreja, aleluia, que gosta de ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade, se fortalece na palavra, se enche da palavra, se guarda na palavra e confia completamente em Deus. Por quê? Porque sabe que Deus é quem, aleluia, fortalece, é Deus é quem guarda, é Deus é quem edifica, é Deus é quem faz o milagre acontecer. Oh glória a Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Nós temos uma irmã aqui da igreja, a nossa querida missionária Wilkia Mendes, que está de viagem, os irmãos conhecem. Ela trabalhou 5 anos aqui em Portugal. E a gente não conhecia muito a situação dela, porque ela não tinha como vir na igreja. Ela pegava um táxi, ia para a igreja no culto, depois terminava o culto rápido, pegava o táxi e ia embora de novo. Uma vez por semana. Mas crente. Naquela época nós não transmitíamos pela televisão, transmitíamos o culto pelo rádio. E ela está lá com o rádiozinho ouvindo o culto todo dia. Crente. Aí vinha uma vez por semana, escrava. Mas entregava o seu dízimo. Estava vivendo como escrava, mas não era escrava. Porque tem pessoas, irmãos, que estão vivendo como escravo, mas não é escravo. Aleluia. As correntes não são para suas mãos nem para os seus pés. As cadeias não são para você. Deus tem coisa boa, maravilhosa e poderosa para a sua vida. Aleluia. Deus quer desprender você. Aleluia. Deus quer quebrar essas correntes, porque Deus te chamou para viver livre. Aleluia. Para a liberdade cristã. Deus tem coisa forte e maravilhosa. 5 anos, irmãos. Ela deve estar me ouvindo lá, de férias com o maridão. Ela disse, quando chegou 5 anos, ela me procurou e disse: pastor, eu estou indo embora. Disse: por que, minha filha? O que está acontecendo? Não conhecia muito bem ela, ia na igreja de vez em quando, assim. Quando tinha um tempinho, ela escapava do trabalho, pegava um táxi, ia na igreja, e depois do culto não tinha tempo para nada. Aí ela foi e me contou a história dela. Ela disse: eu estou 5 anos aqui trabalhando numa casa de família, não tenho documento. Ano passa ano, me dizendo que vai me dar um contrato, não me dá. Isso há 16 anos atrás. E nunca que acontece, eu estou sendo enganado dia após dia. Eu estou 5 anos sem poder fazer nada atada neste país, e preso, eu não posso nem cultuar a Deus. Eu não tenho documento, eu não tenho nada. O que eu vou fazer, pastor? Eu tenho que ir embora.
Eu digo, crê no profeta e vai ser próspera. Crê em Deus e vai ser salva. E no profeta e vai ser próspera. E eu disse para ela, minha filha, você não vai embora não. E outra coisa, se você acreditar no que eu estou falando, você não pisa mais nem um pé nesse trabalho hoje ainda. Aí ela tremeu assim, disse, não, pastor, eu tenho responsabilidade no trabalho. Eu disse, se você acreditar no profeta, você não vai lá nem hoje mais. Você não vai nem ligar, vai só mandar uma mensagem e vai dizer assim, olha escravidão, eu não piso mais o meu pé daí, turma de capeta. Eu não me piso mais aí, porque quem quer escravizar o homem, irmão, não é o ser humano, são demônios. É uma força maligna que quer aprisionar o povo de Deus. Mas o Senhor já te libertou, você não está mais no Egito. Você é livre. Ela disse, pastor, me diga o que eu devo fazer. Eu sei que vai ser difícil para você, filha. Ela disse, não, pastor, se o senhor permitir, eu preciso de pelo menos que eu cuide de uma senhora, eu não posso deixá-la só. Eu posso avisar amanhã. Eu disse, minha filha, mas você tem certeza do que você está me dizendo? Você vai cumprir com a palavra? Eu disse, não, pastor, eu vou cumprir com a palavra. Saia desse trabalho. Mas eu não tenho documento para achar outro trabalho e permanecer em Portugal. Só faça o que eu estou te mandando. Aí, meu irmão, ela foi, sabe fazer o quê? Para dizer para o patrão, para a patroa, que só iria trabalhar 15 dias e que a pessoa arrumasse outra. Mas você não tem documento, como é que você vai viver em Portugal? Começou a encher a cabeça dela, disse, não tem problema não. A corrente está quebrando. Aleluia, a corrente já quebrou. Eu só vou ficar aqui esses 15 dias porque eu sou responsável para não deixar aqui vocês sozinhos. Tá bem? Mas a palavra do profeta já era para mim não ter saído nem da minha casa, aleluia, nem ter saído lá da igreja de ontem à noite. Mas ainda eu vou dar 15 dias para vocês. Aí ela colocou, irmão, enquanto isso, meu irmão, eu estou pregando aqui, nós estávamos lá na rua sem saída, eu estou pregando aqui, de repente eu olhei para a câmera, eu disse, ei, você que está aí na internet assistindo este culto agora, você que está pertinho daqui, saia da sua casa e venha para a igreja, porque Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma vitória para você. Saia da sua casa e venha para a igreja. De repente chega um homem alto, bonito, com a barba bem feita, corpo atlético, e entra na igreja, já quase eu terminando a mensagem. Quem é este homem? Hoje o pastor Vandisson Martins, naquela época jogador de futebol. Ele chegou, sentou lá atrás e terminou de assistir a mensagem de dentro da igreja. Quando eu fiz o apelo, ele levantou as mãos para cima e se entregou para Jesus. Aí sabe quem é esse Vandisson? É o marido da Wilke hoje. Naquela mesma noite que ela ouviu a palavra do profeta, Deus foi lá, pegou o bonitão e disse, eu coloco na minha casa porque vai ser o esposo dela, vai cuidar dela e eu vou recuperar os 5 anos que ela perdeu. Deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem acredita. O nosso Deus faz coisas maravilhosas. Você está vendo como é que começou a história da Wilke aqui, da igreja? Com poucos meses, meu irmão, o rapaz se batizou. E olha em que ele colocou o olho. Na que estava escravizada. Aí Deus deu liberdade e colocou um brilho novo. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos. Aí o Vandisson Martins, na época, já tinha trabalhado aqui quase 20 anos. Tinha construído 3 casas no Brasil. Uma vida financeira estável. Português. Tudo com tudo preparado. Enquanto ela estava buscando e acreditando na palavra do profeta, Deus estava preparando para ela. Aquele homem Deus preparou para ela. Oh, glória a Deus. Inclusive
Inclusive, agora eles estão no Brasil 45 dias passeando para cima e para baixo, aleluia, e curtindo a vida. Tem 3 filhos abençoados, aleluia, e é um exemplo nesta igreja de homem e de mulher de Deus, abençoados e prósperos, aleluia, e vive a vida de santidade. Por quê? Porque Deus recupera até o tempo perdido. Deus trabalha por aqueles que nele espera. Se o Senhor não edificar a sua casa, ei, bonitão, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, não vai dar em nada, mas se você acreditar em Deus, Deus te abençoa no pouco, Deus faz multiplicar. Essa é a primeira coisa inútil. Qual é a primeira coisa inútil? Levantar de madrugada. Agora, olha a segunda coisa inútil. Olha a segunda coisa inútil. A segunda coisa inútil é, primeiro é levantar de madrugada. O segundo é repousar à tarde. Está na Bíblia. Repousar à tarde. Por quê? Porque esses que costumam de pegar de madrugada no trabalho, eles costumam também ficar até mais tarde da noite. É algemado, pé e mão. Aí o versículo está dizendo: não adianta você levantar de madrugada, é inútil. É inútil também e dormir tarde. Acordar de madrugada para quê? Para trabalhar. Dormir tarde por quê? Para trabalhar. Virou uma máquina de trabalho, não faz outra coisa não ser trabalhar. Vive a vida, trabalho, e não faz mais nada, não consegue fazer outra coisa. Nós estamos vivendo a síndrome do Egito Antigo. O qual é a síndrome do Egito Antigo? É a síndrome que Faraó colocou. Ele disse assim: o povo de Deus, nós temos que dar trabalho. E eles não podem ter tempo para nada. Tem gente que não tem tempo para ter filho, tem gente que não tem tempo para namorar, tem gente que não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada, irmão. Está ocupado demais, mais do que o presidente da república. E o Senhor está dizendo que em vão levantar de madrugada e repousar tarde. Você pode até ficar chateado comigo, mas é a palavra que está dizendo para você. É incansável, não para. Levanta de madrugada, vai dormir tarde. Levanta de madrugada, vai dormir tarde. Levanta de madrugada, vai dormir tarde. Ele vira uma máquina de trabalho, ele não faz outra coisa a não ser trabalhar. Papai está falando ou não? Uma máquina de trabalho, ele não faz outra coisa. Meu irmão, se eu fosse um pastor charlatão daqueles, eu queria que os crentes trabalhassem mesmo, trabalhassem muito para trazer o dízimo, mas eu não quero, aleluia, levar vocês ao engano. Trabalha pouco, aleluia, porque Deus vai colocar você no muito. Deus é quem te abençoa, Deus é quem te fortalece, Deus é quem te dá saúde, e Deus é quem faz você aumentar o seu rendimento. A ganância te leva à escuridão. Agora olha a terceira coisa inútil, irmão. Isso aqui é para matar demais. E eu vou encerrar porque o culto hoje é mais cedo. Olha o que a palavra diz. Evangelista Jackson. Viu, pastor Ícaro Souza? Olha o que a palavra está dizendo. Primeiro, é inútil levantar de madrugada. Segundo, é inútil e dormir tarde. Agora, em terceiro lugar, comer o pão das dores. É inútil comer o pão das dores. O que é comer o pão das dores? Irmão, esses que levantam de madrugada que vai dormir tarde, eles nem comem direito durante o dia. Come marmita fria. Às vezes dá 4 horas da tarde. Meu Deus, já teve gente aqui que já começou a tremer. Dá 4 horas da tarde e não colocou nada na boca. Quando come, como o pão da amargura. A boca está seca. Ele não tem prazer de comer. E a Bíblia diz, irmãos, que a alimentação é uma coisa extraordinária. A alimentação é uma dádiva, é fruto da dádiva de Deus. A alimentação é fruto
muito da bênção de Deus sobre a nossa mesa, sobre a nossa casa, sobre a nossa mão. Você não tem tempo para comer, não tem tempo para sentar, para alimentar. Você está escravizado, mas Deus me levantou nesta noite para dizer para você: parar de comer o pão da amargura. Aleluia. Deus tem pão quentinho para você, Deus tem coisa gostosa para você, e se creres comerás o melhor dessa terra. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Tem pessoa, pastores, pastor Sidney, tem pessoas que chegam no mercado, olha e vê aquela picanha, o olho chega e fica assim, ó. Isso não é para mim. Aí vai passando, vê aquele camarão desse tamanho, aí diz: também não é para mim, não dá para levar na marmita fria não, isso frio deve ser ruim. Não, mas lá mais na frente um dia eu compro, um dia eu como. Um dia, aí a mulher chega: ô amor, vamos experimentar. Mulher, cuidado, você. Aí já começa a cutucar. Aí ele não tem coragem, ele come o pão das dores. Aleluia. Ele não tem coragem, o trabalho dele não serve para ele, o dinheiro que ele ganha não serve para ele, porque ele come o pão da amargura. Deus está dizendo nessa noite: você come o melhor dessa terra. Aleluia. Você é filho de Deus, Ele pode te abençoar. Você pode comprar do melhor, porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. E Ele diz: porque o Senhor te dá o descanso. Ô irmãos, termina o versículo dizendo assim: é inútil você levantar de madrugada, é inútil ir dormir tarde, é inútil comer o pão das dores, da amargura. Aí ele termina o versículo dizendo o seguinte: porque o Senhor é quem te dá o descanso. O Senhor é quem te descansa, irmão. É o Senhor é quem deixa a gente descansado, irmão, despreocupado. Aleluia. Vou sentar para me alimentar. E você tem prazer de fazer uma oração. Na minha casa, aonde nós estivermos, ninguém coloque a comida na boca antes de falar um versículo bíblico de cor. Os meus filhos cresceram dentro da minha casa, antes de comer o pão terreno, primeiro o pão do céu. Primeiro é citar um versículo bíblico de cor. Por quê? Porque a gente não come o pão da barriga. Sabemos celebrar o alimento. É dádiva de Deus, é coisa gostosa que Deus está nos dando. Vamos dar honra para Ele, glória para Ele, louvor para Ele. Mas tem gente que está aqui comendo e está mexendo. Aí chega aqui, come e vai trabalhar. Outro está dirigindo e está comendo. Aleluia, está no volante. Fulano já vai bater o carro. Ele, ai meu Deus, eu tenho que chegar. Aí vai. Ele não come direito. O carro está tudo sujo de comida, de coisa de lanche, de McDonald's, de tanta coisa. Ele não para comer, ele não tem prazer de comer. Ele vive uma vida dissoluta. Sabe por quê? Comendo o pão da amargura. Mas Deus está dizendo para você: eu faço você descansar, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu lar, eu lhe fortaleço, porque eu sou o teu Deus. Fica de pé, acabou o tempo. Oh, glória a Deus. É o Senhor é quem te abençoa, irmãos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. É o Senhor é quem edifica a sua casa. É o Senhor é quem guarda a sua casa. E é o Senhor é quem te dá o sono tranquilo. E é o Senhor é quem te fortalece. O Senhor, o teu Deus, quando você coloca a sua casa nas mãos dele, Ele é quem vai edificar, é Ele é quem vai abençoar. Amém, meus irmãos? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu estou distanciado, estou longe, eu preciso de tomar uma posição na minha vida, eu preciso de fazer um pacto com Deus, eu preciso de fazer uma aliança, reatar novamente a minha aliança com Deus. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui e desejar, eu vou orar por você. Você quer, meu filho? Então vem aqui, meu filho, vem. Glória a Deus.
Vem aqui com ele, meu filho. Glória a Deus. Muito bem, meu filho. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Deus, um pacto com Deus? Venha, nós estamos orando por você. Você sabia que você conseguiu chegar aqui hoje porque nós temos orado por você? Nós temos orado por você. Nós temos orado para Deus quebrar as cadeias. Nós temos orado para as pessoas ver essa igreja, ver esse templo, consiga chegar até aqui, porque as pessoas não conseguem chegar. Se você sabe que você precisa de tomar uma posição, fazer um pacto com Deus, você pode levantar uma das suas mãos, eu vou orar por você. Esse não pode ser mais um culto que você veio e que você vai voltar do mesmo jeito. Faça uma aliança, faça um pacto com Deus. Pastor, eu sei que eu preciso de tomar uma posição. Eu sei que eu preciso me posicionar. Então sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por você. Deus está falando contigo? Deus está falando com você? Você precisa de tomar uma posição? Eu oro por você. Pai, está aqui esse jovem Senhor, Pai. Eu quero te pedir, perdoa os seus pecados.